Ela percebeu que algo estava errado no momento em que o silêncio caiu sobre a mesa. Até segundos antes, o restaurante estava cheio de sons comuns, talheres batendo, copos sendo colocados com força sobre a madeira, conversas cruzadas que se misturavam no ar. Mas quando o homem parou ao lado dela, tudo pareceu diminuir, como se o ambiente tivesse prendido a respiração. Senhora, a voz era baixa, ensaiada, fria. Ela levantou o rosto devagar. Nos braços, o menino apertou ainda mais o casaco gasto, escondendo metade do rosto no ombro da mãe. Ele não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia. Crianças sempre sentem antes de compreender. Há algum problema? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. O homem ajeitou o paletó, olhando ao redor antes de continuar. Não para ela, mas para as outras mesas, como quem não quer ser visto fazendo aquilo, mas faz mesmo assim. Recebemos uma reclamação. Este ambiente é familiar e acreditamos que talvez a senhora esteja deslocada. Ela piscou uma vez, depois outra. O cérebro levou alguns segundos para traduzir aquelas palavras educadas demais para algo tão cruel. Deslocada? Ele respirou fundo, claramente incomodado. O restaurante tem um padrão e algumas pessoas se sentiram desconfortáveis. Foi então que ela entendeu. Não era sobre barulho, não era sobre comportamento, não era sobre o menino. Era sobre ela, sobre a roupa simples, sobre o casaco antigo, sobre o fato de estar ali sozinha, com uma criança no colo, ocupando um espaço que, aos olhos de alguns, não lhe pertencia. Ela sentiu o rosto esquentar. O coração bateu mais rápido, não de raiva ainda, mas de vergonha. Aquela vergonha silenciosa que não vem de ter feito algo errado, mas de ser tratada como se tivesse. Eu só estou esperando o pedido, ela disse. Já fizemos o pedido. O homem fez um gesto quase imperceptível com a mão. Ainda assim, seria melhor que a senhora se retirasse. O menino levantou o rosto nesse momento. Os olhos grandes procuraram o da mãe, confusos. Mãe, a gente vai comer? Ela não respondeu de imediato. Engoliu em seco. O estômago roncava desde cedo, mas não era só fome. Era cansaço. Um cansaço que vinha de noites mal dormidas, de contas atrasadas, de explicações demais dadas a pessoas que nunca quiseram entender. Ela não costumava ir a restaurantes assim. Na verdade, quase nunca saía. Mas naquele dia ela só queria algo simples. Uma refeição quente, um momento normal com o filho. Fingir por meia hora que a vida não estava sempre por um fio. A gente já vai, meu amor, ela disse, passando o cabelo no menino. O homem pareceu aliviado, como se tivesse cumprido um dever desagradável, mas necessário. Deu um passo para trás, pronto para ir embora, quando ela perguntou: Eu fiz alguma coisa errada? Ele hesitou, por um segundo, tempo suficiente para a verdade quase escapar, mas não escapou. Não, senhora, são apenas regras da casa. Ela assentiu. Não discutiu, não levantou a voz, não chorou ali. Apenas começou a juntar suas poucas coisas com movimentos lentos, controlados. Cada gesto era um esforço para não desmoronar. Algumas pessoas olharam, outras fingiram não ver. Uma mulher desviou o olhar rapidamente, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Um casal cochichou baixo demais para ser ouvido, mas alto o suficiente para ser sentido. O menino segurou firme a mão da mãe. A gente fez algo errado? Ele perguntou com a voz fina. Não, filho, nunca. Mas enquanto dizia isso, algo dentro dela se quebrava em silêncio. Ela se levantou, respirou fundo e deu o primeiro passo em direção à saída. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o chão estivesse tentando segurá-la ali, não por pertencimento, mas por humilhação. E foi nesse momento, exatamente quando ela alcançou a metade do salão, que alguém de uma mesa mais afastada observava tudo em absoluto silêncio, sem pressa, sem expressão, como quem entende perfeitamente o que está prestes a acontecer. O caminho até a porta parecia mais longo do que quando ela havia entrado. Cada passo ecoava alto demais na própria cabeça. O som dos sapatos no piso polido parecia denunciar sua presença, como se o restaurante inteiro agora tivesse olhos voltados para ela. E, de certa forma, tinha.
Alguns olhares eram rápidos, quase culpados, outros demoravam mais do que deveriam. Havia curiosidade, julgamento e silêncio, muito silêncio. Ela sentia a mão do filho apertada contra a sua, mais forte do que o normal. Não era medo apenas, era instinto. A criança percebia que algo estava errado, mesmo sem compreender o porquê. "Mãe", ele sussurrou, "por que eles estão olhando?" Ela respirou fundo antes de responder. Não queria mentir, mas também não queria machucá-lo. "Às vezes as pessoas olham quando não entendem", disse, forçando um pequeno sorriso. "Não é nada com você." Eles estavam a poucos metros da porta quando uma voz, agora mais alta, cortou o ar. "Senhora, por favor." Ela parou. Não queria virar, não queria prolongar aquilo, mas virou. O mesmo homem se aproximava novamente, com um semblante mais rígido. Ao lado dele vinha outro funcionário, mais jovem, olhar nervoso, claramente desconfortável com a situação. "Precisamos que a senhora se retire imediatamente", disse o primeiro, agora sem tanto cuidado. "Há clientes importantes aguardando." Clientes importantes. A palavra bateu nela como um tapa invisível. "Eu já estou saindo", respondeu, com a voz baixa. "Só estou indo embora." "A senhora precisa se apressar", insistiu ele. "Está causando um constrangimento." Constrangimento? Ela sentiu o peito apertar. O constrangimento não era estar ali. O constrangimento era ser tratada assim, na frente do filho, na frente de estranhos, como se fosse um erro que precisava ser corrigido rapidamente. "Eu não quero problemas", disse ela. "Só quero ir embora." O homem fez um gesto para o colega, apontando discretamente para a porta, como quem conduz alguém indesejado para fora. O jovem funcionário hesitou, mas deu 2 passos à frente. Foi então que o menino começou a chorar. Não alto, não em desespero. Um choro contido, de quem tenta ser forte, mas não consegue mais. Ela se abaixou imediatamente. Ei, sussurrou, abraçando-o. "Já vai passar." "Eu tô com fome", ele disse entre soluços. "Eu achei que a gente ia comer aqui." Ela fechou os olhos por um instante. Aquela frase doeu mais do que qualquer palavra dita pelos funcionários, porque não era sobre o restaurante, era sobre promessas não cumpridas, sobre normalidade negada, sobre um esforço diário que ainda assim parecia nunca ser suficiente. "A gente vai dar um jeito, tá bom? Sempre dá." Quando se levantou novamente, percebeu algo diferente no ambiente. O silêncio agora era pesado, não aquele silêncio indiferente de antes, mas um silêncio tenso. Algumas pessoas tinham parado de comer. Talheres repousavam nos pratos. Uma mulher levava a mão à boca, visivelmente desconfortável. Um homem desviava o olhar irritado, não com a situação, mas com a interrupção do próprio jantar. Ninguém disse nada. Ninguém se levantou. Ninguém questionou. Ela sentiu algo dentro de si ceder. Não foi raiva, foi resignação. Aquela aceitação amarga de quem já entendeu como o mundo funciona e que lutar ali, naquele momento, só tornaria tudo pior. "Vamos, filho", disse, com voz cansada. Ela deu o último passo em direção à porta quando o homem falou mais uma vez, agora em tom definitivo. "E não volte." A frase ficou suspensa no ar. Ela parou por um segundo. Não respondeu. Não virou. Apenas assentiu com a cabeça, como quem concorda com algo que nunca deveria ter sido dito. A porta se abriu. O ar frio da noite entrou junto com o som distante da rua. Carros passando, pessoas rindo, a vida acontecendo, do lado de fora. Ela cruzou a porta com o filho nos braços. Do lado de dentro, o restaurante retomava lentamente seu ritmo. Conversas voltavam, talheres se mexiam novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas em uma mesa mais afastada, um homem ainda permanecia imóvel. Ele não havia tocado no prato, não havia falado com ninguém. Seus olhos estavam fixos na porta que acabara de se fechar. Ele se levantou devagar, e pela primeira vez naquela noite, alguém decidiu que aquilo não terminaria daquele jeito. Do lado de fora, ela parou por um instante. Não porque queria, mas porque o corpo pediu. As pernas tremiam levemente e o peso do menino nos braços parecia maior do que minutos antes.
O frio da noite bateu no rosto dela como um lembrete cruel de que aquele momento não tinha sido apenas humilhante, tinha sido real. "Mãe", o menino murmurou, encostando o rosto em seu ombro, "a gente vai para casa agora?" Ela respirou fundo antes de responder. "Vamos sim, meu amor." Ela começou a caminhar em direção à calçada, procurando com os olhos um ponto de ônibus, qualquer coisa que a tirasse dali o mais rápido possível. Cada passo era uma tentativa de deixar tudo para trás, fingir que não tinha acontecido, fingir que não doeu. Mas dentro do restaurante, algo havia mudado. O homem da mesa afastada caminhava em direção ao balcão, não apressado, não irritado. Seus passos eram firmes, calculados, o tipo de pessoa que não precisa levantar a voz para ser ouvida. O gerente percebeu primeiro. Ele estava no meio de uma conversa quando viu o homem se aproximar. Endireitou a postura imediatamente, ajeitando o paletó, como se tivesse acabado de lembrar de algo importante. "Boa noite, senhor", disse, forçando um sorriso profissional. "Posso ajudar?" O homem não respondeu de imediato. Olhou ao redor, para as mesas, para os clientes, para o segurança que ainda estava perto da porta. "Aquela mulher", disse por fim em tom baixo. "Por que ela foi expulsa?" O gerente hesitou, apenas por um segundo, tempo suficiente para escolher as palavras erradas. "Situação delicada, senhor. Precisamos manter o padrão do ambiente." "Padrão?", repetiu o homem, sem emoção. O gerente assentiu, aliviado por não ter sido confrontado diretamente. "Sim, alguns clientes se sentiram desconfortáveis." O homem inclinou levemente a cabeça, como quem pensa. Depois apontou discretamente para a porta. "Ela já saiu?" "Sim, senhor." "Ótimo", disse ele, "então ainda dá tempo." O gerente franziu a testa. "Tempo para..." O homem já se afastava. Caminhou até a porta com a mesma calma com que havia se levantado da mesa. O segurança o observou, incerto, mas não o impediu. A porta se abriu novamente. Do lado de fora, ela estava colocando o menino no chão, tentando ajeitar o casaco dele, quando ouviu passos atrás de si. "Senhora!" Ela congelou. Por um segundo achou que fosse mais um pedido, mais uma humilhação, mais uma explicação que não deveria dar. Virou devagar. O homem estava a alguns metros de distância. Não usava uniforme, não tinha expressão dura, não parecia bravo, apenas sério. "Desculpe incomodá-la. Posso falar com você um instante?" Ela hesitou. Olhou para o filho, depois para a rua. O instinto gritava para ir embora, mas algo naquele tom, firme, mas respeitoso, a fez parar. "O que foi?" perguntou com cautela. Ele olhou rapidamente para o menino. "Posso falar com você ali?" Apontou para um canto mais afastado, ainda visível, mas fora do fluxo de pessoas. Ela assentiu. "Fica aqui um pouquinho, tá bom?" disse ao filho, segurando a mão dele. O homem esperou. Não se aproximou demais, não cruzou limites invisíveis. "Eu vi o que aconteceu lá dentro, do começo ao fim." Ela engoliu seco. "Então o senhor sabe por que eu fui expulsa?" "Sei, e sei que não foi justo." Aquelas palavras a pegaram desprevenida. Ela não respondeu. Apenas ficou ali ouvindo, como quem não quer criar esperança. "Eu não quero confusão, só quero ir embora." Ele assentiu. "Eu também não gosto de confusão, mas gosto ainda menos de injustiça." Ele deu um passo para trás, indicando o restaurante. "Se você concordar, eu gostaria que você voltasse lá dentro, não como favor, como respeito." Ela balançou a cabeça, negando. "Não, eu não quero." Ele respirou fundo. "Então me deixe pelo menos consertar o que foi feito." Ela olhou para ele confusa. "Como?" Ele respondeu com apenas uma frase. "Do jeito certo." E pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu que aquilo ainda não tinha acabado. Ela ficou ali por alguns segundos, em silêncio. O barulho distante da rua parecia abafado, como se o mundo tivesse diminuído o volume para ouvir aquela conversa. O menino segurava a mão dela, observando o homem à frente com curiosidade cautelosa. "Do jeito certo", ela repetiu, quase num sussurro. "Sim", respondeu ele, "mas a decisão é sua." Ela respirou fundo. Pensou no que havia sentido minutos antes, na vergonha,
no cansaço, no choro contido do filho. Pensou também em como queria apenas esquecer tudo aquilo. Eu não quero voltar lá para dentro, disse, por fim. Não depois do que aconteceu. O homem assentiu, compreensivo. Então não volte, respondeu. Fique aqui. Ele se virou, caminhou de volta para a porta do restaurante e entrou novamente, agora com passos mais rápidos, não apressados, decididos. Lá dentro, o gerente estava atrás do balcão, conversando baixo com o segurança. Ambos se calaram ao vê-lo se aproximar. Preciso que reúna todos os funcionários, disse o homem. Agora. O gerente piscou, confuso. Senhor, estamos em horário de pico. Agora, repetiu ele em tom firme. Algo naquele tom fez o gerente obedecer sem questionar. Em poucos minutos, funcionários se aproximaram, formando um pequeno grupo ao lado do balcão. Clientes começaram a perceber que algo diferente estava acontecendo. O homem respirou fundo e falou, alto o suficiente para ser ouvido por todos. Há poucos minutos, uma mulher e uma criança foram expulsas deste lugar, disse. Não por comportamento inadequado, não por falta de respeito, mas por não se encaixarem no padrão que vocês acham aceitável. O gerente tentou interromper. Senhor, foi apenas uma decisão operacional? Não, cortou ele. Foi uma decisão moral, e foi errada. O silêncio se espalhou pelo salão como um peso. Este restaurante foi criado para receber pessoas, não para humilhá-las. Ele fez uma pausa curta. E como proprietário deste lugar, eu digo que isso nunca deveria ter acontecido. O gerente empaleceu. Proprietário? O homem assentiu. Sim, sou o dono. Um murmúrio atravessou o salão. Olhares se cruzaram. O segurança abaixou a cabeça imediatamente. O jovem funcionário que havia hesitado antes respirou aliviado, como se algo dentro dele tivesse sido confirmado. A partir de hoje, todo cliente será tratado com respeito, independente da roupa, da aparência ou da companhia. Quem não concordar com isso, não trabalha mais aqui. Ele olhou diretamente para o gerente, incluindo você. O gerente abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Quero que a senhora e o filho dela sejam convidados a voltar, disse o dono. E quero um pedido de desculpas, não em particular, aqui, na frente de todos. Do lado de fora, ela observava a porta fechada, sem saber o que estava acontecendo, até que ela se abriu novamente. O dono saiu primeiro. Senhora, disse com gentileza, você pode entrar, por favor? Ela hesitou. O menino apertou sua mão. Mãe, ele sussurrou. Tudo bem, ela disse, respirando fundo. Vamos. Quando entraram, o salão estava completamente silencioso. Todos olhavam. O gerente deu um passo à frente, visivelmente abalado. Começou, engolindo seco. Quero pedir desculpas pelo que aconteceu. Foi errado, completamente errado. Ela ficou parada. Não disse nada. A senhora e o seu filho são nossos convidados e sinto muito. O dono se aproximou. A mesa de vocês está pronta e hoje por minha conta. Ela olhou ao redor. Não viu julgamento agora. Viu constrangimento. Viu respeito. Viu pela primeira vez naquela noite justiça. Ela se abaixou e falou no ouvido do filho. Viu? Nem todo silêncio é concordância. O menino sorriu, enxugando o rosto. Eles se sentaram. A comida chegou. Quente, simples, perfeita. Antes de se afastar, o dono apenas disse: nunca deixe ninguém te convencer que você não pertence a um lugar. Ela assentiu. E naquela noite, não foi só uma refeição que foi servida, foi dignidade. E agora eu te pergunto, você teria feito o mesmo se tivesse ali e tivesse visto tudo acontecer? Ou teria ficado em silêncio? Deixe sua opinião nos comentários.
Às vezes, uma história muda quando alguém decide não ignorar.